Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 5 na Rádio Observador, com a jornalista Vanessa Cruz. Vanessa, a esta hora decorre uma reunião em Leiria da estrutura de missão criada ontem pelo Governo. Uma reunião que conta com os ministros da Economia e das Infraestruturas, presidentes de Câmara e também os empresários foram chamados a participar, incluindo as construtoras. É um encontro, Luís Soares, agora em direto de Leiria, que também conta com os presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto. São muitas as entidades envolvidas. De resto, eu arriscaria dizer que a sala onde decorre esta reunião é demasiado pequena para tanta gente. Eu diria que são cerca de 40 pessoas no total a participar nesta reunião que decorre aqui na CIM de Leiria, na Comunidade Intermunicipal de Leiria, no centro da cidade. Os presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte, são os nomes que se calhar menos se estava à espera que aparecessem nesta reunião, que decorre há cerca de uma hora, começou pouco depois das 4 da tarde. De resto, já se sabia que os ministros das Infraestruturas e o da Economia iriam estar reunidos com o responsável da recém-criada estrutura de missão para a recuperação das zonas afetadas pela tempestade Christine, Paulo Fernandes, que foi ontem nomeado pelo Governo, está naturalmente também presente numa reunião onde participam ainda vários secretários de Estado, como a da Economia, da Administração Local e Ordenamento do Território, do Secretário de Estado da Habitação, também os presidentes das comunidades intermunicipais, das zonas afetadas e também as grandes empresas do setor da construção civil. Entre os presentes da reunião está também, naturalmente, o Presidente da Câmara de Leiria, que é uma das regiões mais afetadas, e é aqui também que decorre essa reunião, sendo que Gonçalo Lopes chegou um pouco mais atrasado, já passava um pouco das 4 da tarde, quando o Presidente da Câmara de Leiria chegou a esta reunião. De resto, os representantes dos empresários de Leiria, Santarém e Coimbra também foram chamados pelo Governo para esta reunião. Não estava previsto que isso acontecesse. Soube-se no final de uma reunião promovida pela AIP aqui em Leiria que os empresários também foram chamados pelo Governo para esta reunião. Eles prometeram apresentar nesta reunião também mais propostas ao Executivo, para além daquelas que foram apresentadas ontem pelo Governo, para mitigar os efeitos nas empresas daquilo que foi a passagem da tempestade. Os empresários ficaram, grosso modo, satisfeitos com essas medidas do Governo, mas entendem que são medidas mais imediatas e é preciso pensar mais no longo prazo e, por isso, prometem apresentar também outras propostas hoje ao Governo nesta reunião. Luís Soares, em direto de Leiria, vai continuar a acompanhar os desenvolvimentos deste encontro e a qualquer altura, Luís, voltamos a ti. António José Seguro vai entregar, entretanto, 1.500 metros de lona para cobrir telhados e equipamentos de famílias afetadas pelo mau tempo. Lonas que iam ter como finalidade cartazes de campanha, não chegaram a ser impressos. Estas lonas não têm mensagem política, foram entregues nas corporações de bombeiros de Leiria, Castelo Branco, Ourém e Condeixa. O Ministro da Educação diz que está tudo bem encaminhado para que a maioria das escolas possam reabrir na próxima quarta-feira em Leiria. Fernando Alexandre diz que é o cenário em cima da mesa, todas as condições de segurança asseguradas. O Ministro diz que há muito trabalho a fazer ainda para recuperar as infraestruturas, mas essa reabertura depois de amanhã está à vista. Vai ser possível nos próximos dias, sobretudo a partir de quarta-feira, reabrir a maior parte das escolas, estando obviamente reunidas todas as condições de segurança que são essenciais. Nós sabemos que com quedas de árvores, com cortes de energia, com infiltrações que afetam muitas vezes a rede elétrica, há questões de segurança que é preciso garantir para a reabertura das escolas. Fernando Alexandre, no registro da RTP, depois da reunião com diretores de escolas e autarcas de Leiria, o Ministro assegura ainda que está a ser feito um trabalho conjunto com a E-Redes para dar prioridade às escolas no regresso da eletricidade. Quando não for possível, estão reservados geradores para assegurar que as crianças possam voltar à escola. E a Ministra da Administração Interna esteve no distrito de Coimbra, reuniu-se com o Presidente da Câmara Municipal de Alveiazer para fazer um levantamento dos estragos
isto depois de um apelo desesperado do autarca. João Guerreiro pediu a equipas de bombeiros no terreno. De manhã garantia à agência Lusa que tinha feito esse pedido, mas não tinha tido o apoio de nenhuma corporação. Ora, essa ajuda chegou entre 5 a 10 minutos antes da chegada da ministra Maria Lúcia Amaral ao terreno. Bombeiros da região da Guarda vão auxiliar os de Alvaiázere. Questionada pelos jornalistas sobre a demora na resposta, Maria Lúcia Amaral garante que os meios chegam assim que estão disponíveis. Os meios chegarão. Nós vamos avaliando à medida das necessidades da recolha de informação que temos, que vamos tendo, e os meios chegarão assim que se ficarem disponíveis e assim que estivermos. Passaram vários dias da tempestade. É verdade. A Ministra da Administração Interna diz que não sabe precisar exatamente o que é que falhou, mas apela à compreensão, diz que esta é uma crise que tem aspectos múltiplos. Vamos agora até ao distrito de Setúbal. Em Alcácer do Sal são as cheias que estão a causar mais motivos de preocupação. De resto, toda a zona ribeirinha de Alcácer tem estado sobre alerta, uma vez que a subida do Sado tem provocado inundações naquela cidade. O que tem chovido nas últimas horas e o que poderá chover ainda esta semana leva as autoridades a estarem particularmente vigilantes. Os próximos dias trazem chuva e vento forte, mas nada que se compare, pelo menos até ver, à passagem da depressão Christine, isto pelas previsões do IPMA. Vanessa. Ainda assim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que o litoral vai contar com aguaceiros frequentes e intensos, podem ser pontualmente granizo ou acompanhados por trovoada. Já para o interior do país está prevista queda de neve acima dos 800 a 1000 metros de altitude. No entanto, o meteorologista Bruno Café, do IPMA, diz que não se esperam fenómenos como os da semana passada. Bem mais fraco comparativamente com a tempestade Christine, sim, mas vamos ter durante estes dias episódios de precipitação forte e vento forte. Nomeadamente, a precipitação pode intensificar amanhã a partir do final da tarde no Baixo Alentejo e Algarve, a prolongar-se para quarta-feira, e depois na quinta-feira também parece ser um dia com precipitação mais intensa, aí em particular mais no norte e centro, e o vento a intensificar de uma maneira geral, portanto, a todo o território continental, com rajadas que deverão ser para aviso na quinta-feira. E vem aí mais chuva forte, também vento, sobretudo a sul do Cabo Mondego. O aviso de agitação marítima também nível laranja para toda a costa ocidental. E o PS defende que o Mecanismo Europeu de Proteção Civil deve ser acionado desde já, mas a Proteção Civil diz que não. Não, o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diz que ainda não há razões para ativar esse mecanismo. José Manuel Moura sublinha que há regras específicas e os critérios ainda não estão nesta altura totalmente preenchidos e que não foi feito nenhum pedido formal e também ainda seria cedo. Nós não temos nenhuma razão até agora para ponderar, porque temos que ser específicos. O mecanismo tem regras de acionamento, o mecanismo tem equipamentos específicos que nós devemos dirigir. Vamos, neste momento, todas as situações que nos foram solicitadas foram correspondidas. E, portanto, nós neste momento não temos nenhum meio para dizer assim à União Europeia, olha, nós precisamos desta tipologia ou daquela, porque isso não tem estado a acontecer. E, portanto, não seria para pedir telhas, não seria para pedir lonas. O Presidente da Proteção Civil, José Manuel Moura, num registro da RTP Notícias, em declarações à RTP Notícias, diz que Portugal ainda não esgotou a capacidade de resposta à situação de catástrofe. Antes da Proteção Civil, o Secretário-Geral do PS, antigo Ministro da Administração Interna, justificava a necessidade de acionar já o mecanismo europeu. E também de prolongar o estado de calamidade, não só por mais uma semana, como fez o Governo, mas, diz José Luís Carneiro, durante os próximos meses. 3 a 6 meses deverá ser o prazo indispensável para garantir que todas as operações decorrem com a celeridade contratual, com a celeridade nos licenciamentos, com a celeridade na resposta para responder às necessidades das pessoas. Estou convencido de que o dia 8 que o Governo estabeleceu como uma data limite para a extensão da calamidade será insuficiente para responder ao conjunto das necessidades.
O PS diz que está disponível para cooperar com o Governo na resposta aos estragos causados pelo mau tempo. E José Luís Carneiro diz que ainda não foi contactado por Luís Montenegro. O líder socialista concorda com a proposta do candidato presidencial António José Seguro de que o Governo deve pedir o prolongamento dos prazos do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, algo que já foi recusado esta manhã aqui na Rádio Observador pelo Ministro da Economia e da Coesão Territorial. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 2 de fevereiro. António José Seguro revelou hoje o património das empresas familiares que não declarou à entidade da Transparência. Estamos a falar de 2 empresas, das quais é sócio-gerente, uma delas de alojamentos locais, em Penamacor, a terra natal do socialista, a outra vende azeite e vinho. É uma informação só tornada pública depois de António José Seguro ter sido questionado pelo Observador. A candidatura do socialista admite que está mesmo a consultar uma equipa jurídica e admite que pode mesmo ter de retificar a declaração à entidade da Transparência. Há também novidades quanto a outras empresas. Uma delas, que criou em 2023, quando ainda estava fora da política ativa, presta hoje serviços de consultoria. É uma notícia em destaque no site do Observador. Leonor Beleza declara que apoia sem reservas precisamente António José Seguro, vice-presidente do PSD, que apoiou na primeira volta Marcos Mendes, e que é Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimau, considera que António José Seguro é o candidato da moderação e numa declaração escrita, Leonor Beleza diz que aprecia essa moderação e detesta radicalismos. Vamos dedicar os finais dos noticiários da tarde política a divulgar a ajuda que ainda é necessária nas zonas mais afetadas pelo mau tempo. Exatamente, Vanessa Cruz, até porque a Câmara Municipal de Leiria diz que nesta altura as doações de bens alimentares e de higiene já são suficientes. Por isso, a Câmara de Leiria, Vanessa, vai agora direcionar a ajuda para outros locais. Um deles é a Marinha Grande, que precisa de alimentos não perecíveis: arroz, massa, azeite, óleo, enlatados, leite, papas para bebés, bolachas, cereais. Também produtos de higiene são necessários: fraldas, toalhitas, mantas, lonas e plásticos. Também aqui no leque de produtos que são necessários na Marinha Grande. A ajuda pode ser entregue no pavilhão da Escola Néri Capuz. As necessidades são muitas e variadas. Por exemplo, em Orém pede-se que a entrega e a recolha de bens seja feita no estaleiro municipal, e em Orém há grande necessidade para telhas, lonas e outros materiais de construção e proteção. E a entrega de bens, além do estaleiro municipal, também pode ser feita no Centro Municipal de Exposições em Orém, nesse caso para para bens alimentares não perecíveis. Vamos falar só ainda também de Pombal, rapidamente. Apela à entrega de bens alimentares, produtos de higiene, lonas e plásticos, telhas, silicones, areia, cimento, luvas de construção. Tudo isto é necessário nesta altura em Pombal. Os materiais podem ser entregues no pavilhão das atividades económicas. E nestas situações é muito importante que as pessoas estejam coordenadas com as autoridades locais e com as instituições locais. Às vezes o excesso de voluntarismo tem o efeito contrário àquele que é pretendido, é verificar, ir ouvindo aqui na rádio, também procurar informação online sobre onde se dirigir e com que tipo de materiais para poder ajudar quem precisa nesta altura. Às 5h30 vamos atualizar as notícias.